Bate-papo do dia com o ex-prefeito de Venâncio Aires, Ayrton Artus. O Ayrton faz parte da transição do governo estadual e também pode assumir uma cadeira na Assembleia. Na última eleição foram 24.319 votos e desses 24.319, 16.309 votos na cidade de Venâncio Aires. Tu que está atuando lá em Venâncio, faz as honras da casa, Aline Silva. Muito bem. Eu quase me sinto assim da cidade, da capital nacional do chimarrão. Ex-prefeito Ayrton, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco e vamos falar dessa possibilidade de termos um representante lá, que é uma das pautas mais frequentes aqui no Panorama nos últimos meses. Prazer tê-lo conosco. O prazer é meu. Bom dia para ti, Aline, Moisés, e bom dia para todos os ouvintes. E aí, por onde a gente começa? Vamos falar antes da transição, depois da possibilidade dessa cadeira. Em que momento nós estamos dessa transição? A gente acaba acompanhando um pouco, né? Mas tem a sensação de que é uma transição mais tranquila, mais amena, justamente por ser um governo que não tem uma grande movimentação nessas peças de transição. Mas na prática, como que está se dando? O PDT concorreu com candidatura própria, né? O Vieira da Cunha concorreu a governador. E, claro, na medida que houve uma polarização ou alguns candidatos se destacam, há uma migração de votos, né? Então, tanto em nível federal com o Ciro Gomes, como aqui no Rio Grande do Sul, a votação da majoritária foi baixa, né? O Eduardo Leite, por um fininho, não foi para o segundo turno, né? Ele teve uma disputa ali com o Edgar Preto muito acirrada na reta final. E ele, claro, ele sentiu a necessidade de ampliar um pouco o leque de coligações e convidou o PDT e outros partidos para participarem já do segundo turno. Lembro dos que estavam aqui no debate na Univates, então o Vieira da Cunha, o Preto indiretamente e o candidato do PSB apoiaram o Eduardo Leite. O Argenta e o Heinz apoiaram o Onyx Lorenzoni, né? Bom, passada a eleição, aqueles partidos que participaram do segundo turno foram convidados para fazer a transição, né? E o PDT aceitou, já que há 4 anos atrás, quando eram o Leite e o Sartori, o PDT preferiu ficar fora, tanto da transição como fora do governo. Essa lei de transição, ela existe especialmente para facilitar esse processo quando há uma mudança de pensamento, de ideia ou de partido, né? Como no Rio Grande do Sul é a primeira vez que há, entre aspas, uma reeleição, apesar que é o delegado Ranolfo, mas é o governo Eduardo Leite, né? Então é a mesma equipe, a transição fica muito mais fácil, né? Mas mesmo assim ela está sendo cumprida à risca. E uma coisa que me surpreende positivamente é que no processo de transição o discurso tem sido o mesmo no pré-eleitoral. Muitas vezes a gente escuta isso, quem tem um pouco mais de experiência em eleições, que tem toda aquela retórica, né, todo aquele leque de promessas, né, até a eleição, e depois começa, né, a dizer, não é tão fácil, não tem tanto dinheiro, a gente vai ter que repensar. E nesse caso não. Né, todo aquele compromisso assumido, tanto nos debates como no programa, está sendo colocado em prática agora. Né? E a gente pode falar sobre algumas coisas, mas a começar, por exemplo, com escola de tempo integral, que é uma das bandeiras do PDT. Né? Então, é um processo de transição que encerrou ontem, né? E que foi bem produtivo, bem legal, e foi bom ter participado. Bom, interessante a gente falar, e daí a gente sabe que a tua área de atuação é na área médica, né? E tu bateste muito forte durante a tua campanha em relação à melhoria dos hospitais aqui no estado do Rio Grande do Sul. Como é que tu enxerga a saúde no estado? Olha, na verdade a saúde no estado ela é muito parecida, né, com outras regiões do país também. Né? A gente tem um paradoxo, né? Tem um lado do SUS que funciona, né, que é na rede básica, né, e que é na questão da emergência, né? Mas tem um lado que tem muitos gargalhos, que é nessa situação intermediária, quando chega na questão de cirurgias eletivas, aquele processo que não é uma questão de urgência, né? Mas que tem que ser resolvido. Né? Então, a própria oncologia e a cardiologia já está entrando um pouco, né, nesse grupo de procedimentos que não são realizados, né, no período que deveria ter sido feito.
E aí que eu entro nessa questão dos hospitais. A maioria dos problemas hoje eles são relacionados aos hospitais, né? Pega o município de Lajeado, por exemplo, mas pode estender a Estrela e os municípios do Vale do Taquari. Praticamente não precisa construir mais posto de saúde. Praticamente não precisa contratar mais médico para a rede básica, né? As emergências, elas estão funcionando, estão ali, né, uns até meia-noite, outros 24 horas por dia, e a UPA, tudo coisa que não tinha no passado, né? Porém, naqueles procedimentos que precisam de uma organização hospitalar, para fazer uma cirurgia de prótese de quadril, de joelho, de ombro, de hérnia, de vesícula, daí tu já entra por uma fila, tu já entra com problema. E muito disso tem a ver com a crise dos hospitais, não é má vontade, né? É simplesmente questão de impossibilidade de ter um fluxo mais rápido sobre isso. E essa crise vem de onde? Do endividamento, né? Vocês aqui em Lajeado talvez não tenham uma noção exata, porque o Bruno Born é uma exceção, né? O próprio Ananeri em Santa Cruz, né? O próprio Hospital Santa Cruz, mas de uma maneira geral, se pegar os hospitais da região metropolitana, da fronteira, mas pega ali de Rio Pardo, o Hospital de Santa Clara fechou, o Hospital de Boqueirão está com dificuldade, o Hospital de Barros Cassal fechou, né? O Venâncio tem uma dívida de quase 20 milhões, tem hospital que tem dívida de 100 milhões de reais. O Hospital de Venâncio tem um déficit que vai entre 800 e 900 mil por mês. Nossa. Né? Então, isso se fosse uma empresa normal, teria quebrado. Não quebra porque vai se endividando, não pode fechar, porque é de utilidade pública, né? Então, sanear os hospitais, e eu dei algumas sugestões, isso pode ser via emenda de bancada, que são emendas grandes, mas isso vai ser pontual, via orçamento federal e orçamento estadual, como também não há grandes recursos para isso. Aí um processo que o desenvolvimento econômico fez no Estado há 2 anos, que é empréstimos com juros subsidiados pelo governo, já daria um alívio para eles renegociar essas dívidas. E, por último, né, um projeto onde que as empresas possam auxiliar os hospitais abatendo do seu ICMS. Como já tem na Lei da Segurança, tem na LIC, na Lei da Cultura, e tem também agora um projeto do deputado Sérgio Turra, que possibilita pavimentações. Aí a gente vai pensar assim, bom, mais uma coisa para abater do ICMS, para diminuir o bolo. Mas aí poderia-se fazer campanhas pontuais de arrecadação para aquelas cidades que têm hospital não ser tão penalizadas. Porque se vocês vão olhar, as prefeituras que estão complementando, as prefeituras que estão segurando a ponta. E quando eu digo que Santa Cruz e Lajeado está melhor, porque as prefeituras estão numa condição melhor. Mas nos outros municípios menores, ou onde o orçamento é mais apertado, a prefeitura chegou no limite. O Estado chegou no limite, né? O subfinanciamento em nível federal vai demorar um pouquinho, acho que para se reorganizar, a tabela do SUS, isso que é discutido do dia a dia, mas que não é feito nada, né? E aqui na ponta a população sofre por isso. Por outro lado, né, como eu disse antes, né, o paradoxo, na questão preventiva, hoje se um cidadão quer fazer a sua prevenção, ele faz com tranquilidade. Chega num posto de saúde, olha, eu quero marcar uma consulta, tem só para janeiro, não tem problema, pode ser. Consultou em janeiro, olha, eu quero fazer uma ecografia abdominal, eu quero ver a minha vesícula, se tem pedra, só tem para abril, senão não tem problema. Quer dizer, se tu te programar, se o cidadão, o usuário, ele se organizar, ele tem um atendimento pelo SUS gratuito, e se é diagnosticado, né, problemas de doenças crônicas como diabetes, como hipertensão, ele vai ganhar todo remédio de graça e todo acompanhamento de graça. Então é um lado que funciona, né? E a emergência, como eu disse antes, com o SAMU, com a UPA, com os plantões, né, se tu te acidentar, tu é socorrido, tu é atendido. Mas se tu ficar com o braço um pouquinho torto, com o cotovelo um pouquinho duro, aí de repente pode demorar 2, 3 anos para resolver isso. Ou tem que ir para o privado, né? Tem que ir para o particular. Então, uma parte que funciona bem, outra parte que não está funcionando tão bem, muito porque os hospitais estão com dificuldades. Depois da votação, da eleição da votação, 24.319 votos, esta possibilidade, sendo que mais de 16 mil foram na cidade de Venâncio Aires, e esta possibilidade de assumir a cadeira na Assembleia. O que a gente tem de real sobre isso aí para o próximo ano? Na verdade, assim como eu sou o primeiro suplente, eu tenho que ter todo cuidado em falar sobre isso, né? Há uma possibilidade de o PDT participar do governo. Realmente o Eduardo Leite convidou o partido, né?
há essa intenção do partido de participar também, né? E se vier a acontecer de um deputado assumir uma secretaria, né? Daí eu, como primeiro suplente, assumiria uma cadeira. Eu acho que nos próximos 10 dias vai haver uma definição sobre isso, porque o governo está fazendo uma mini reforma administrativa, de uma reorganização de cargos, né? E depois ele vai definir os secretários. Acho que até o dia 10 de dezembro. Então, até lá a gente vai saber, né? Há uma expectativa, né? Mas todo cuidado é pouco. Eu de certo modo, até nem quero, assim, tem mais uma decepção. Na eleição de 2018, eu não me elegi por 199 votos. Aí tu fica pensando, fica 2 anos pensando o que aconteceu de que a gente deixou de fazer 200 votos, né? Numa eleição que foi muito mais simples, menos elaborada, menos organizada, quase amadora. Aí nessa eu não me elegi por 600, mas daí eu não me acordo de noite pensando que eu me elegi por causa desses 600. Eu volto para aquela de 199, né? Onde foram os erros que aconteceram. Então, em cima disso, até porque envolve família, envolve amigos, né, e pessoas da comunidade, a gente tem que ter todo cuidado para não gerar uma expectativa e não ter uma nova frustração, né? Então, muita calma nessa hora, até porque não depende apenas de mim, então, mas se isso acontecer, a gente vai tentar cumprir um papel que nós lá em Venâncio não temos há algum tempo, mesmo Lajeado, agora até pela proliferação, pelo número de candidatos, né? Não houve no Lajeado uma potência como né? Uma liderança regional, ficou sem candidato, sem deputado estadual, sem deputado federal, né? E queira ou não queira, nos moldes, nas regras que nós vivemos, né? Que de repente nem deveria ser assim, deveria ser muito mais automático, né? A relação federação, União, Estado e município, mas ela está dependendo muito dos parlamentares, né? Pode ser por emenda parlamentar, pode ser um lobby junto às secretarias do Estado, né, por um tipo de projeto. E a gente aqui não está falando só de Lajeado, né? Nós estamos falando de Arroio do Meio, nós estamos falando de Estrela, falando de Encantado. Porque as cidades que têm um representante, elas geralmente recebem mais investimentos. Isso é provado, é estatístico, né? E é só tu acompanhar o noticiário aí da Grande Porto Alegre, tu vê que são milhões de investimentos, geralmente em lugares onde tem uma força política maior. Ayrton, agora já foram quase, acho que já foram 50 dias da eleição para a Assembleia, que foi a eleição do primeiro turno. E a gente sabatinou aqui, né, Aline, vários e vários candidatos depois da eleição. E muitos também são candidatos que bateram na trave, candidatos aqui da região. Existiu essa divisão, né, como o senhor falou, da proliferação de candidatos. Qual é o diagnóstico? Se bate muito que o eleitor da região tal, ou região X ou Y, ele não está votando nos candidatos locais. Onde é que está o furo da bala? É o candidato que não está conseguindo convencer o eleitor? É o eleitor que não sabe votar? Onde é que está o furo da bala, Ayrton? Qual é o teu diagnóstico? São vários fatores, né? Que talvez seja pontual e que não se repita com tanta força é a questão da polarização, né? Então, nós tivemos de um lado um candidato que foi presidente, mesmo sendo questionado, questão do Lula, né, mensalão, petrolão, mas ele era um candidato que já foi presidente. Foi um quadro que nunca teve, um presidente contra um ex-presidente. Do outro lado, um presidente com uma força popular muito grande, com apoio, 25% da população, né, uma força política muito forte. Então, essas duas candidaturas prejudicaram um pouco os candidatos que não se identificavam com esses lados. Então, isso aí mas isso é uma coisa pontual. Te respondendo... Tu não apoiou nenhum candidato? Não, eu apoiei o Ciro Gomes e o Vieira. Perfeito. Né? E o Ciro, quando ele afunda, ele leva o partido junto. Ele afundou muito, né? Ele afundou, né? Ele optou por uma linha de entrar em conflito com os dois, né? E ele não... Tanto é que a própria Simone Tebet, que manteve uma linha mais equilibrada, depois na reta final passou por ele. Né? Então, e é claro, os candidatos a senador, né? Nomes importantes que o PDT teve 10 deputados federais que não se elegeram, que não se sabe, né? E isso repercutiu nos estados. Como eu fui o 5º colocado do PDT em 2018 e o 5º agora
em 22 de um partido que há 30 anos fazia pelo menos 8 deputados, evidentemente que eu fui também prejudicado por isso, né? Mas o fator maior, né, na minha opinião, é o seguinte: isso daí não é só para essas eleições, vale para todos e para o futuro se a gente não rever esse processo. É o número de partidos. Nós tínhamos 34 partidos, aconteceram algumas fusões e hoje tem 29. Uma cidade como Lajeado provavelmente tem 25 partidos. Esses 25 partidos, um ligado a uma igreja, outro ligado, né, a um segmento da sociedade, outro ligado mais à agricultura, outro ligado mais a corporações estatais, eles têm seus representantes aqui. Aí aquele representante aqui ele fica um assessor, um deputado federal. E aí vem um recado do partido X lá: olha, para te manter o teu cargo de assessoria aqui, nessa bancada federal, nós temos que ter pelo menos 150 votos em Lajeado. Então um partido faz 300, outros 400, tal. 500 então, candidatos quase fizeram votos aqui em 500 Lajeado. candidatos, aí. 500 candidatos levaram votos, 500 candidatos de 30 partidos, né? Que levaram alguns votos. E não é que essas pessoas que representam que eles sejam contra. Às vezes até há uma certa flexibilidade. Olha, vota no meu federal e vota no estadual daqui, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Aí teria que ter uma determinação ou um acordo de ter 3, 4 candidatos. E aí vem de novo esses partidos e diz o seguinte: tu não tem chance nenhuma, mas tu vai ser o candidato. Porque tu sendo candidato em Lajeado, tendo um candidato em Venâncio e tendo em Santa Cruz, a gente vai somar 5.000 votos, que vai dar para eleger aquele cara lá de Rio Grande. Então nós aqui votamos no candidato que não tem chance, por causa dessas lideranças locais que representam partidos que nem têm representatividade aqui, mas a gente está elegendo uma pessoa de Erechim, né, de Pelotas, de uma outra cidade. Então, é um modelo complexo, é evidente que nós temos que ter uma reforma política e o primeiro passo seria um enxugamento do número de partidos. As cláusulas de barreira, que exigem um mínimo de votos, um percentual de deputados eleitos para não receber o fundo, já é um grande passo. E a outra questão é o tal do fundo. O fundo tem que ter o fundo partidário, para os partidos ter uma estrutura, e tem que ter um fundo eleitoral para não ser só os milionários que se elegem, né? Um professor né, da escola pública, ele não pode concorrer se não tem fundo, que dê pelo menos um mínimo de estrutura. Porém, tanto o fundo partidário como o fundo eleitoral, eles são um pouco manipulados pelas direções partidárias, né? Em muitos casos, não é todos. Tem uns que tratam isso assim, com muita justiça. E a detenção do controle financeiro disso faz com que tem que manter esse partido vivo. E mantendo esse partido vivo é conseguir né, esses votinhos em tudo que é lugar, que impede que uma cidade como Lajeado não tenha um deputado, porque muitos votos foram para fora. Não é uma questão assim de pouco apego à comunidade do eleitor. Ele é pressionado mesmo, né? Ou, como eu disse, né, ou ele frequenta uma igreja, ou um primo dele é assessor lá de um deputado federal, né, o outro trabalha lá na Secretaria do Estado, e ele vem com aquela determinação: tu tem que conseguir tais votinhos para aquele ex-secretário, né? E a pessoa não tem identidade nenhuma com Lajeado, e Lajeado decide ter um deputado. E aí divide, né? Ao invés de somar, divide. Bom, embora o Ayrton não queira, né? O nosso ex-prefeito de Venâncio Aires e com quase com 24.319 votos, não queira gerar essa expectativa que deve se confirmar ou não pelos próximos 10 dias, Moisés, ele assumindo uma cadeira na Assembleia, torna-se o nosso representante mais próximo, né? Exatamente. Da região. Será o nosso elo de ligação com a Assembleia, né? Provavelmente será o nome que a gente vai recorrer com uma facilidade, uma relação, uma proximidade. Então, a expectativa, ela agora, pelos próximos 9 dias, né? A gente vai ficar interagindo contigo aí, te ligando todos os dias. Seria uma honra, né? Poder fazer um trabalho como esse, até porque a gente tem muitos pontos em comuns, né? O Vale Rio Pardo e o Vale do Taquari, mas especialmente o Vale do Taquari pela produção de alimentos, pela questão da proteína animal, né? E também pela infraestrutura viária,
né, essa questão das estradas, né, que são todos reivindicações, né, em comum, regionais, né, e, claro, a questão da saúde e dos hospitais, né. Então, nesse sentido, para mim, essa demanda seria um prazer, né. Tomara que aconteça, né. Tomara que aconteça, aí sim, quero colaborar muito com o Vale do Taquari. Eu até trouxe um livro, O Polo de Proteína Animal, que é um livro que eu escrevi junto com o jornalista Rui Borgman, que tinha sido meu assessor de imprensa quando eu fui prefeito. Nós Venâncio, tem a tradição da produção da erva, do chimarrão, né? Tem um pilar muito forte no tabaco, que a gente não sabe até quando vai, né? Isso tem um limite, né? Tem agora o metal mecânico, que está muito forte, moveleiro, madeireiro, mas a gente precisava desenvolver um outro setor para ter um equilíbrio econômico, né, e uma estabilidade maior. E a gente incentivou muito, né, os frigoríficos, né, pelo número de abates que tinha, né, fazendo estradas para o interior, criando o PAC dos frigoríficos para essas empresas depois poder exportar e tal. E depois, né, com o sucesso, né, claro, o sucesso da iniciativa privada. A prefeitura foi um indutor, né? Eu tentei organizar isso num pequeno livro, o Polo de Proteína Animal de Venâncio, com os dados das empresas de lá, né, com todo esse potencial. Inclui aqui 2 capítulos sobre os benefícios do consumo da carne, que é na terça-feira, inclusive, eu fui numa palestra do Dr. Muriguchi, ele é um dos entrevistados, né, sobre a questão de que a carne não aumenta o colesterol, nem a gordura, nem a carne de porco, nem a banha, não aumenta o triglicerídeo, né, isso é uma coisa muito mais de uma guerra de informação para se vender produto industrializado, né, e o que está mais ou menos nesse livro, e por isso que eu estou trazendo isso, ele é muito ligado ao Vale do Taquari. Ele fala de Venâncio, né? Mas ele poderia falar do Vale do Taquari, ele poderia falar, né, da Languiru, poderia falar da Dália, né, de tantas outras empresas que nós temos aqui na nossa região, que são ligadas à proteína animal e são ligadas, de um certo modo, à produção de alimentos industrializados, né? Então, essa é também uma bandeira que a gente tem trazido, de valorizar esse setor, no sentido até de blindar ele nessa nova guerra que está vindo aí, de que não faz bem criar gado, né, que o gado vai ser o inimigo, né, do meio ambiente, né, e no próprio consumo, né, com pesquisas que não necessariamente trazem a realidade para todos. Então, esse livro é uma primeira iniciativa. Eu vou deixar um exemplar para vocês. O primeiro que ler, quiser que eu deixe para mais alguém, eu trago aí numa próxima oportunidade. Ayrton, muito obrigado, e manda um abraço para o Careca, o seu Hélio Laval, lá em Venâncio. Vou levar. Léo, um abraço para ele apertado. Eu vou falar com ele nos próximos dias aí, nas festas de final de ano, aí a gente se vê de vez em quando. Então manda um abração lá para ele. Grande Laval. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, Moisés e Aline, o convite, fico à disposição e deixo aqui um grande abraço para todos os ouvintes. Valeu, muito obrigado. Ayrton Artus, conversando com a gente, ex-prefeito de Venâncio Aires, foi candidato pelo PDT com 24.319 votos e tem essa expectativa agora de assumir uma cadeira, o que seria especial, seria fundamental, importante para a região do Vale do Rio Pardo e também do Vale do Taquari. Uma paradinha, Aline? Nos próximos 10 dias deve sair a confirmação. Em 8, eu acho. Ou não. Mas a gente espera que sim. 9h09, 26.5 a temperatura.